O ministro Celso de Mello foi voto vencido na decisão do Supremo Tribunal Federal, que passou a determinar a prisão de condenados em segunda instância pela Justiça brasileira. O que vinha acontecendo até então e prevalece de certa forma? Você é condenado na primeira instância, recorre à segunda, é condenado novamente, recorre à terceira e o processo fica se arrastando, etc. e tal, com recursos, chicanas, embargos e não sei o quê, e perícias, etc. e tal. De tal forma que, quando você tem um bom advogado, dinheiro para pagar um bom advogado, quando você tem dinheiro para pagar sua defesa, e esta defesa é remunerada em proporções suficientes para motivá-la a chegar às últimas instâncias, você tem assombrosas quantidades, possibilidades de protelar o desfecho do processo. O Supremo entendeu que este recurso à última instância é uma das justificativas, um dos combustíveis da impunidade no Brasil. E da impunidade no andar de cima. Porque, como bem disse esse desembargador, embora os recursos aos tribunais estaduais sejam muito comuns, quando há julgamento de juiz de primeira instância, o recurso a Brasília é raríssimo, é de pouca quantidade proporcionalmente àqueles da primeira e da segunda instância. E mais ainda, não estão acessíveis a clientes, a processados de poucos recursos. O que é interessante na decisão do ministro Celso de Mello, primeiro, é o fato de que ele foi derrotado nessa decisão do Supremo, que estabeleceu esse novo entendimento da lei com a prisão na segunda instância. Tendo sido derrotado, me parece absolutamente inadequado que ele questione uma decisão majoritária do tribunal, divergindo dela, tendo sido voto vencido. É como se ele próprio, ministro do Supremo, dissesse para o país que decisões do Supremo não valem. Agora, o que é mais sensacional foi o processo que ele utilizou para fazer valer esse discurso do direito infinito, do direito supremo, a defesa em todas as instâncias e tal, que é um recurso que remete a um assassinato escandaloso. Vejam, este criminoso matou o sócio dele em 2009 numa boate em Belo Horizonte. Pegou o cadáver, escondeu dentro de uma sala da boate. À noite, ofereceu uma festa na boate, para a qual convidou a família da vítima. O corpo numa sala e a festa com o pai, a mãe, a esposa rolando na outra. Não conseguiu se livrar do corpo, o corpo começou a cheirar mal, dias depois foi descoberto o corpo e o assassinato. O processo começou, portanto, em 2009, tendo esse réu como óbvio responsável, criminoso e tal. Em 2015, 6 anos depois, o Tribunal do Júri de Minas Gerais condenou esse cara a 16 anos de prisão. Ele recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça manteve a condenação, reduziu 2 anos por questões técnicas, condenou novamente a 14 anos de prisão. Ele até então não tinha cumprido um único dia de cadeia. Quando ele teria que começar a cumprir em função da decisão do Tribunal de Justiça de Minas, ele recorreu ao STJ. Menos de 24 horas depois, o STJ deu um habeas corpus. 4 meses depois, o STJ decidiu suspender o habeas corpus, revogou sua própria decisão. E aí prevalecendo, portanto, novamente, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Aí o que fez esse cara? Valendo-se desse argumento do ilustre ministro Celso de Mello, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que com a instantaneidade de alguns absurdos que costuma decidir, botou novamente esse cara na rua. De tal forma que um assassino declarado, claro, de um crime pavoroso de 2009, está até hoje, em 2016, tendo sido condenado pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal do Júri e pelo STJ, sem ter cumprido um único dia de cadeia. E é este exemplo que o ministro Celso de Mello quer dar para justificar sua decisão, me perdoe aqui, excelência, de rebeldia contra o próprio Supremo Tribunal Federal, inconformado com o voto vencido, que foi o seu voto. Então ele diz, não, mas é importante permitir que os recursos cheguem ao Supremo,
porque o Supremo revogam 25% das decisões das instâncias inferiores. E quem disse, nesse caso, que o Supremo está certo em todas essas revogações? E mais, ministro, se o senhor entende que o Supremo, ao revogar, é uma palavra infalível, ou seja, o senhor mesmo diz que recorrer ao Supremo é fundamental, porque a palavra final do Supremo muitas vezes corrige injustiças, como é que o senhor se rebela contra uma decisão do próprio Supremo? E num ato, sei lá, que eu chamaria de pirraça jurídica, liberta contra esta decisão do Supremo, contra este entendimento do Supremo, não um preso político que eventualmente temos aí uma discussão. Não, o senhor está libertando um assassino, claro, comprovado, condenado em 3 situações diferentes. Então o senhor não quer, na verdade, propriamente garantir o irrestrito direito à defesa. O que o senhor está fazendo é embarcar na grande cachoeira, na grande correnteza que une a OAB, os grandes escritórios de advocacia, entendeu? Os grandes figuras que estão ligadas aí aos grandes clientes do direito. Não é para defender o preto da favela que foi capturado pela polícia com 10 gramas de maconha no bolso. Não é esse que vai ser beneficiado pelo senhor, porque não é essa a realidade estatística desse processo. Esse argumento, ministro, é um argumento de outras conveniências, com o detalhe adicional e final no meu comentário de que pode ser altamente lesivo a Operação Lava Jato. Vamos tocar o barco.